Bíblia Sagrada, edição ecumênica da Barça de 1972. Leitura da Palavra de Nosso Senhor. Antigo Testamento, Gênesis, capítulo 41. Narração, Margarete Vital. Sonhos de Faraó explicados por José. Passados 2 anos, teve Faraó um sonho. Parecia-lhe que estava sobre o rio, do qual saíam 7 vacas por extremo formosas e gordas, que pastavam nos lugares palustres, que depois saíam do mesmo rio outras 7, todas desfiguradas e extremamente magras, que pastavam na ribanceira do mesmo rio, nos lugares cheios de erva, e que estas últimas devoravam as primeiras, que eram por extremo formosas e bem nutridas. Faraó, tendo acordado, tornou a adormecer e teve outro sonho. Eram 7 espigas muito gradas e muito formosas, que saíam de uma mesma cana. Apareciam também outras 7 muito chupadas, por causa de um vento abrasador que as batera. E estas últimas devoraram as primeiras, que eram formosíssimas. Sendo despertado Faraó, ficou cheio de medo, e tendo mandado logo pela manhã buscar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito, contou-lhes o seu sonho, e não se achou ninguém que lhe o interpretasse. Então o copeiro mor, lembrando-se enfim de José, disse ao rei: Eu confesso a minha culpa. Quando vossa majestade, estando irado contra seus servos, mandou que eu com o padeiro mor fôssemos metidos no cárcere do general de suas tropas, ambos nós tivemos numa mesma noite um sonho que nos prognosticava o que nos havia de acontecer depois. Estava então naquele cárcere um moço hebreu, criado do mesmo general do exército de vossa majestade, ao qual, tendo cada um de nós contado o seu sonho, ele nos disse tudo o que o sucesso depois confirmou, porque eu fui restabelecido no meu cargo e o padeiro mor foi pendurado numa cruz. Logo por ordem do rei, foi José tirado do cárcere. Tosquiaram-no, fizeram mudar de vestidos e apresentaram-no diante deste príncipe. Então disse Faraó para ele: Eu tive uns sonhos, e não se acha ninguém que os decifre. Mas a mim disseram-me que tu tinha grandes luzes para os interpretar. José lhe respondeu: Deus, e não eu, será o que dê ao rei uma resposta bem favorável. Recontou-lhe, pois, Faraó o que tinha visto. Parecia-me que estava à ribanceira do rio, e que do rio saíam 7 vacas muito formosas e de uma extremada gordura, que pastavam erva num paú, e que depois saíam outras 7 tão desfiguradas e de uma tão prodigiosa magreza, quais eu não vira no Egito. Estas últimas devoraram e consumiram as primeiras, sem que elas por isso mostrassem de alguma sorte que tinham ficado fartas, mas ficando tão magras e tão gafentas como dantes estavam. Tendo eu acordado, tornei a adormecer outra vez e tive segundo sonho. Eram 7 espigas muito gradas e muito formosas que saíam de uma mesma cana. Apareciam também outras 7 muito chupadas por causa de um vento abrasador que as batera. E estas últimas devoraram as primeiras, que eram tão formosas. Eu contei os meus sonhos a todos os adivinhos, e não se acha ninguém que os explique. Respondeu José: Os 2 sonhos de vossa majestade significam ambos a mesma coisa. Deus mostrou a Faraó o que há de fazer para o futuro. As 7 vacas tão formosas e as 7 espigas tão cheias de grão que vossa majestade viu em sonhos denotam uma mesma coisa e significam 7 anos de fertilidade. As 7 vacas magras e desfeitas que saíram do rio depois daquelas primeiras, e as 7 espigas chupadas e arejadas num vento abrasador, denotam outros 7 anos de fome que estão para vir. E isto se cumprirá desta maneira: virão primeiramente 7 anos de uma fertilidade extraordinária em todo o Egito, aos quais seguir-se-ão outros 7 de uma tão grande esterilidade, que ela fará esquecer toda a abundância passada, porque a fome consumirá toda a terra. E aquela fertilidade tão extraordinária virá a ser como absorvida por essa extrema indigência. Quanto ao segundo sonho que vossa majestade teve e que significa a mesma coisa, este é um sinal de que esta palavra de Deus será firme e que ela se cumprirá infalivelmente e bem cedo.
Da prudência logo de vossa majestade é escolher algum homem sábio e industrioso, a quem vossa majestade deu comando sobre todo o Egito, para que ele estabeleça oficiais em todas as províncias, os quais, enquanto durarem os 7 anos de fertilidade que estão para vir, ajuntem nos celeiros públicos a 5ª parte dos frutos da terra. Todo o trigo assim guardado esteja debaixo do poder de vossa majestade e se conserve nas cidades, a fim de que ele se ache pronto para os anos da fome, que há de oprimir o Egito, e não seja esta terra consumida pela fome. Elevação de José. Agradou este conselho a Faraó e a todos os seus ministros, e ele lhes disse: Onde poderemos nós achar um homem como este, que seja tão cheio, como ele o é, do Espírito de Deus? Disse, pois, Faraó a José: Pois que Deus te mostrou tudo o que tu disseste, onde poderei eu achar alguém mais sábio do que tu, ou semelhante a ti? Tu serás o que tenhas a autoridade sobre a minha casa. Ao que tu mandares pela tua boca, obedecerá todo o povo, e somente te precederei no sólio do reino. Disse mais Faraó a José: Eu te constituo hoje governador sobre todo o Egito. Ao mesmo tempo, tirando o anel que tinha na sua mão, ele o meteu na de José. Fê-lo vestir de uma túnica de linho fino e pôs-lhe ao pescoço um colar de ouro. Depois fê-lo subir a um dos seus coches, que era o segundo abaixo do seu, e mandou que um pregoeiro denunciasse em voz alta, que ajoelhassem todos diante dele, e que todos o reconhecessem por governador, que tinha sido estabelecido sobre todo o Egito. Ainda disse mais Faraó a José: Eu sou Faraó. Sem tua ordem ninguém moverá pé nem mão em todo o Egito. Mudou-lhe também o seu nome e chamou-o, em língua egípcia, o Salvador do mundo. Ao depois casou-o com Azenete, filha de Putifar, sacerdote de Heliópole. Depois disto, foi José dar uma vista a todo o Egito. Tinha ele 30 anos, quando apareceu diante do rei Faraó, e ele correu em roda todo o Egito. Anos de fertilidade e de fome. Chegaram, pois, os 7 anos de fertilidade, e tendo sido o trigo posto em molhos, foi depois amontoado nos celeiros do Egito. Toda esta grande abundância de grão foi posta de reserva em todas as cidades, porque foi tão grande a quantidade de trigo que houve, que ela igualava a areia do mar e não se podia reduzir a medida. Antes que chegasse a fome, teve José 2 filhos de sua mulher Azenete, filha de Putifar, sacerdote de Heliópole. Chamou ao primogênito Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e da casa de meu pai. Chamou ao segundo Efraim, dizendo: Deus me fez crescer na terra da minha pobreza. Passados, pois, que foram estes 7 anos de fertilidade no Egito, começaram os 7 anos de esterilidade, segundo a predição de José. E quando todo o resto do mundo estava aflito da fome, havia no Egito muito pão. O povo, achando-se apertado da fome, gritou a Faraó e lhe pediu de que viver. Ele, porém, lhe respondeu: Ide ter com José e fazei tudo o que ele vos disser. Entretanto, a fome crescia todos os dias em toda a terra, e José, abrindo todos os celeiros, vendia trigo aos egiptanos, porque estes mesmos eram atormentados da fome. E de todas as partes vinham homens ao Egito a comprar de comer e a buscar com que aliviarem o mal desta falta de grão. Nota explicativa, capítulo 41, versículo 46. Correu em roda todo o Egito, quer para que fosse reconhecida sua autoridade, quer para tomar conhecimento da região que deveria administrar.